Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, principalmente da espiritualidade maior que está conosco nas nossas casas já há algum tempo, fazendo a asepsia, a limpeza do ambiente, para o nosso conforto espiritual e moral, e também de todos os que aqui são trazidos. E feita essa breve introdução, eu peço para o meu amigo Rubem fazer a prece inicial. Perfeito. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Que assim seja. Rosângela ou Roseli, vocês sortearam o tema do Livro dos Espíritos? Sorteou aí, Zaninho? Ó, eu abri aqui na 55. Vamos lá. 55. Ó, bem no começo. Capítulo 1. De Deus. Deus o infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Nota de Allan Kardec. O texto colocado entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta que os espíritos deram, para destacar as notas e explicações aditadas pelo autor, quando haja possibilidade. Quando haja possibilidade de serem confundidas com o texto da resposta, empregou-se um outro tipo menor. Quando formam capítulos inteiros sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado para as perguntas e respostas foi empregado. Veja que, né, Kardec não pergunta quem é Deus, né? Pergunta o que é Deus. Ou seja, Deus é algo
que não podemos entender, né? Que tem a perfeição absoluta, né? E eu estava conversando com ele no carro que a palestra hoje fez menção a esse tema, né? Na questão de justiça divina. Mas o palestrante enfocou bem essa parte, né? Então, mesmo que nós mesmo quando nós evoluímos, porque todos nós, né, saímos do átomo e chegaremos ao arcanjo ou uma evolução ainda maior que nem podemos entender. Mas mesmo daqui bilhões de anos, que bilhões ou trilhões, sei lá quantos anos vão ser, um dia chegaremos a sermos espíritos crísticos, né? Mas nunca nós teremos a perfeição absoluta, que é só de Deus, né? Jesus, que é um espírito perfeito, né? O espírito mais graduado aqui da Terra, ele tem a perfeição relativa, né? Nem ele é superior ao Pai. Ele fala que eu e o Pai somos um, mas ele o coloca como Pai, né? Nós, né? Ele é o nosso irmão maior, aquele que é responsável por governar os destinos da Terra, né, e de todos os espíritos aqui encarnados e desencarnados. Se somos quase 8 bilhões de espíritos encarnados, na espiritualidade, há quase o triplo desse número. Né? E Jesus ainda é responsável por Sírios, por Capela, por Quiron, que é o planeta primitivo, que os espíritos estão sendo degradados, e é responsável ainda por um quinto planeta que está em construção. Então, quantos bilhões de seres, né, Jesus é responsável? Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade, né? Acredito que todos nós, né, de entender o que é Deus, né? E os espíritos, na pergunta 10ª, eles dizem que ainda nos falta uma qualidade, né, um atributo para conseguirmos compreender o que é Deus, né? Então, eu, eu prefiro mais, né, pensar em Jesus, porque Jesus esteve entre nós, né? Jesus foi um homem aqui na Terra, né? Um espírito muito evoluído, né? E ele disse, né, que todos nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais. É claro que, né, teriam que se passar eras, muito tempo mesmo, para que isso acontecesse. Mas o que ele quis dizer é que todos nós vamos evoluir ao ponto um dia de sermos Cristos planetários. Comentários? Um breve só comentário. Na verdade, Fred, o que é da Terra, na Terra permanece. E o que é do céu, persiste na vida eterna e lá persevera, né? Porque a vida material e a vida espiritual, elas são correlatas, né? Elas se interpenetram, né? Intercruzam, inclusive. E fazer conjecturas sobre Deus é impossível para nós. Nós não temos como definir, né, o Criador, né? É algo intangível para a nossa pequenez, né? Para a nossa mente limitada, né? É como você disse, nós temos que nos ater a Jesus. Ele é o nosso Pai. Ele é que cuida de nós, ele é que é nosso Salvador. E as questões sobre Deus é algo intangível para nós. Obrigado.
Imagina, Rubem, por nada. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens, ou seja, está acima das linguagens dos homens. Não há palavras em nenhuma linguagem humana que consiga definir Deus satisfatoriamente. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Provas da existência de Deus. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta que se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da essência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? Então, a prova de Deus está nas suas obras, né? Desde do nosso planeta, a perfeição do nosso planeta, a perfeição do nosso corpo físico, né? O muito que não entendemos ainda dos outros planetas, das galáxias, 200 bilhões de galáxias estima-se que existem, né? E a nossa galáxia já é gigantesca, né? Então, Deus não é para o nosso entendimento ainda. 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, os nossos antepassados, né, os povos mais primitivos, né, atribuíam ao trovão, né, ao sol e uma infinidade de elementos da natureza que seriam deuses, né? Então, essa ideia, ainda que embrionária e incompleta, já estava em nós como homens primitivos, né? É algo que, a partir do momento que fomos criados, já somos criados com essa ideia, né? É como já está no nosso HD, né? Se a gente se pergunta, é porque alguma coisa existe, né? Por exemplo, se não existisse Deus, não existiria essa pergunta, né? De quem é Deus, como que ele é, o que que ele é. É nesse sentido, né? Sim. Nós não sabemos o que ele é. É. Nós sabemos que ele é infinita bondade, sabedoria, amor. Não, mas eu tô dizendo, na origem, né? No sentido assim, para a gente acreditar que existe, porque essa pergunta já existe já desde sempre. Então, se existe essa pergunta, é porque existe. A gente não sabe, né? Não temos capacidade ainda para saber, mas existem provas, digamos assim, de que ele existe. Sem dúvida. Né? Provas que a ciência não explica, não sabe dizer a origem. Muito bem. 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária.
Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria se é tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem à formação primária uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso que nós temos dificuldades de conceber Deus, porque, né, se algo nos criou, né, e foi Deus, mas quem criou Deus, né? Deus sempre existiu, né? Essa já acredito que é minha primeira dificuldade já em conceber Deus. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Ou seja, né, se o agricultor vai lá, planta um monte de semente, quem faz essas sementes germinarem? Ah, é a terra. Né? Mas a terra tem como se fosse uma programação, né? Os pássaros voam, né? Os peixes nadam, a água se movimenta, o vento, né, movimenta a atmosfera, né? Então, assim, se nós pensarmos aquele filme Matrix, né? Então, nós vemos que tudo na natureza tem como se fosse uma programação básica, né? A planta busca o sol, os animais buscam a sobrevivência. O homem, né, que seria o terceiro elo, busca mais do que a sobrevivência. Né? Quando tem o raio, né, o homem primitivo se esconde, tem medo, né? Começam as oferendas, né? A humanidade começa a evoluir de uma maneira, né, mais para o paganismo, mas ali existe o embrião da ideia de Deus, né? Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Ou seja, se hoje nós construímos pontes fenomenais, prédios, espaçonaves, né? A causa primária de toda essa engenhosidade, né, da nossa mente é Deus, né? Que é muito maior. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Comentários? Não. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Ou seja, é como se nós fôssemos cegos, surdos, né, para, para, para ver, para ouvir isso. 11. Será dado
um dia o homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde, muitas vezes, com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que ele se desenvolve, o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Ou seja, só quando formos espíritos puros vamos entender o que é Deus, né? Ou seja, se faltam pouco mais de 30 anos para o planeta se tornar um mundo em regeneração, dizem os espíritos serão mais 7.000 anos, né, reencarnando para nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, daqui 7.000 anos, se a gente se esforçar, fizer a lição de casa, a gente vai começar a entender melhor o que é Deus. Rubem, pessoal, alguma questão? Fred, o arquétipo da religiosidade é imanente no ser humano, né? Ele provém desde os tempos imemoriais, né? Quando nós começamos quando nós nos tornamos bípedes, né? E começamos a entender melhor as questões da natureza. Imagina na pré-história, quando ainda a Terra estava em formação, aquelas tempestades iônicas, aqueles seres, né, desprovidos de inteligência, quando acalmava, né, os elementos e surgia a Lua e o Sol, é claro que isso infundia na cabeça daqueles trogloditas, daqueles seres primitivos, a ideia que o Sol e a Lua eram os seus deuses, né? E que tinham que ser cultuados. E isso foi também se propagando à medida que houve a evolução da humanidade, né? Até hoje se discute, né, as duas vertentes científicas, a científica e a religiosa, né, a teoria do criacionismo, que é a religiosa, né, e da evolução, né, criada por Darwin. Né? Então, essas duas vertentes ainda estão ainda causando discussões nos tempos atuais, mesmo 2.000 anos depois do advento de Jesus, que tanto nos ensinou sobre a espiritualidade, sobre o nosso Pai, nosso Criador, né? E toda essa complexidade que é a vida humana e todas as criaturas que habitam esse planeta, né? É uma coisa que eu sempre falo, o humano tem que entender que ele não é a única espécie que habita esse planeta, não é? Ele é a espécie preponderante, mas nós temos que respeitar as demais criaturas, né? Que Deus colocou aqui nesse planeta para coabitarem conosco, né? E a nossa busca pela evolução é incessante, mas nós temos que ainda encontrar certos parâmetros, né? Uma medida mais, digamos assim, mais palatável, mais compreensível, né? Sobre a nossa origem, né? E nós sabemos que estudamos o Espiritismo, sabemos que existe um mundo espiritual, né? Que Deus nos criou, que nos mandou Jesus, né? Para que nós nos aprimorássemos, evoluíssemos mais rapidamente, né? Para alcançar um nível de evolução mais rápido, digamos assim, mas é o que nós não vemos, né, Fred? Nós vemos a maldade, né? E toda sorte de, 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 de maledicências que ocorrem nesse mundo, né? Então,
Existem duas formas de trabalho que a gente poderia exercer, né, para alcançarmos a vida eterna, digamos assim, né? Seria o trabalho. O trabalho no céu, ele eleva o ser humano, né? A alma se engrandece e o próprio corpo se torna mais fluídico, né? E a mente fica mais clara. Esses são fatores que nós temos que buscar para melhorar a nossa condição aqui evolutiva. Muito obrigado. Imagina, Rubem. 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Imutável, se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Ou seja, né, as leis de Deus são imutáveis. E ele as gravou, né, as marcou em nossa consciência. E daí porque aí por isso que Deus não nos pune. Somos nós mesmos que nos punimos, né? Quando nós agimos mal numa encarnação, quem nos leva para o umbral? Nós mesmos. As nossas más vibrações nos arrastam para os umbrais, para os vales dos suicidas, porque sentimos a culpa em nossa consciência. E a reencarnação, né, é uma lei de Deus, uma lei de amor, porque permite, porque quando você reencarna, o que acontece? Ele esquece aquelas culpas. Aquelas culpas ficam só depositadas no seu perispírito. Então, ele tem a chance de recomeçar, de refazer aqueles laços que ele violou, que ele estragou, né? Então, por isso reencontramos aqueles que são os nossos antigos desafetos e somos todos convidados ao reajustamento das nossas condutas. Então, o mal acaba punindo aquele que é mal, né? Deus não colocaria um arcanjo para punir o mal. Então, todos nós, através desse contraste, desse atrito, né, entre uns e outros, nós vamos nos pulindo e vamos nos tornando melhores. Aqueles que resistem menos, né, que são menos rebeldes, avançam mais rapidamente. Aqueles que são recalcitrantes, que não aceitam as mudanças, vão ficando para trás, né? Mas todos, até aquele criminoso mais abjeto, mais duro,
mais cruel, há uma parte de Deus nele. E ele um dia será um espírito crístico, assim como nós também seremos. Então, Deus é nosso Pai e toda a humanidade são os nossos irmãos. Comentários? Fred, nós temos que nos ater que o espiritismo também ele pode ser considerado ciência, né? Nós temos a lei da causa e efeito, né? Que é uma lei de física também, de ação e reação, né? Como é pronunciado em física. E são leis universais, segundo as leituras que nós temos feito. Então, a todos é dado as maiores oportunidades, não é? De se redimirem e romperem com as suas más inclinações de vidas passadas, mas poucos conseguem, né, cumprir com o pré-ordenamento, né, que foi proposto antes do processo reencarnatório. Poucos. E eu acredito que a gente evolua muito pouco de encarnação em encarnação. Ainda bem que nós temos muitos amigos espirituais, porque os nossos inimigos estão à nossa espreita aí, né? Querendo nos lançar aí, né? Em, em prática de crimes, de usura, de concupiscência, essas coisas todas aí, né? Que assolam nossas mentes diuturnamente, né? Nós temos que lutar contra essas tendências, né? Talvez seja a maior luta do ser humano, o controle do seu pensamento, não é? E que há somente algo que se contraponha, que é a oração, né? E a prática da caridade, né? Obrigado. Olha, o Rubem, eu há 20 anos atrás, com 30 anos, eu era um moleque crescido. Né? Eu vejo que nesses últimos 20 anos eu evolui bastante. Claro, a doutrina espírita me ajudou muito, né? Mas a questão familiar me ajudou ainda mais. E eu vejo que todos nós temos como uma planta, né? uma fruta, nós temos um ponto de amadurecimento. E demorou 50 anos para que eu amadurecesse um pouco mais, né? Para que eu tivesse assim mais ciência das minhas limitações, que não escutasse as palestras, não lesse os livros e entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Então, o nosso esforço de cada dia, ele é progressivo. Um dia, né, hoje conseguimos um pouco, escorregamos, amanhã, né, nos esforçamos um pouco mais, fazemos um pouco mais, e quando nós vemos, algumas das nossas más tendências já estão enfraquecidas, né? A erva daninha já não nasce com aquela força, né? Que você tem que colocar o pé na parede, puxar para arrancar. Ela já está mais fácil de tirar, né? Então, a nossa alma, ela é como se fosse um jardim. Vão ter ervas daninhas muitas que nós não vamos conseguir tirar nessa encarnação. E algo que sempre vem é que Jesus, os nossos amigos espirituais que nos assessoram, né, esses últimos, que também têm as suas limitações, também estão evoluindo, eles não esperam de nós um heroísmo moral, né? Que nós nos santifiquemos, que nós
vamos dar um salto quântico na nossa evolução. Não, não é isso. Porque a natureza não dá saltos e nós também não os damos. O que pode acontecer é o seguinte: nós vamos passando por esse processo de amadurecimento, né? E de repente nós estamos prontos a realizar um trabalho maior, algo que nós sentimos em nossa alma, que nos chama, e nós atendemos esse trabalho com boa vontade, ainda que existam mil dificuldades, né? Confiando que a providência divina nos auxiliará nesse contexto de iluminação. Porque aquele que só se autoilumina tem um peso. Aquele que se autoilumina, né, auxiliando os que estão à sua volta, tem outro peso. E é isso que nós estamos fazendo hoje e cada um dos dias que aqui estamos. Nós estamos nos iluminando em grupo. E com isso, auxiliando irmãos que nem conhecemos, né? que provavelmente, né, vão auxiliar outros. Né? E assim a gente vai estabelecendo aquilo que Jesus disse. Né? Mas quando foi questionado que a mãe dele e os irmãos ali estavam, né, e ele, quem é meu pai, quem é minha irmã? Ou seja, todos somos irmãos, né? A humanidade, toda a humanidade são nossos irmãos. É claro que neste momento da nossa evolução, nós só conseguimos ainda enxergar aqueles que nos estão próximos. Com muita custo, com muito esforço, nós conseguimos ser empáticos com o sofrimento alheio daqueles que não conhecemos, né? Para exercitar a caridade, né? E todos nós estamos caminhando para ele. Pensamentos finais? Não, Fred. Por favor, Roseli. Não, não, é que eu só estou pensando aqui no que vocês estão falando. Rubem? Colocações perfeitas, Fred. Estamos, pela misericórdia de Deus, vamos prosseguir, né, nessa luta incessante nossa, né, em prol da evolução da humanidade, né, a melhoria dos nossos irmãos, né, dos nossos familiares, que também tem que, é nossa responsabilidade de fazê-los evoluir, né? Para isso existe o sentimento familiar, e as famílias existem tanto no nosso plano quanto no plano espiritual, né? E vamos seguir em frente, vamos perseverar, né? Com Cristo em nossos corações e divulgando o seu Evangelho. Esse é o nosso prisma, a nossa verdadeira aventura, né, nessa vida material. Né? Obrigado, meu irmão. Por nada. Vamos então passar para a última parte da nossa reunião, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo, antes de mais nada, pela oportunidade de estarmos juntos, discutindo, debatendo, conversando sobre o seu Evangelho, para que cada vez mais, né, uma fichinha que seja caia na nossa alma, que possamos utilizar esse aprendizado, interiorizá-lo e traduzi-lo em ações, né? Tem um ditado da filosofia que diz, né? Honre as verdades com a prática. E é isso que temos que tentar fazer.
E peçamos a Jesus que nos fortaleça, que nos auxilie a honrar todas as suas verdades com a nossa prática cotidiana, cumprindo com os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte para adquirir a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, para a construção do mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração, na reforma íntima que cada um faz. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa Que noite assim a todos. seja. Uma boa noite a todos. Boa E noite. até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Assim seja. Amém.